Redação Novo Tempo está de volta e o poder de Hélio Moura passou aqui. Passou o cetro. Exatamente. Passou o cetro aqui para mim. Bom, olha só, antes de começar a nossa discussão, só relembrando aqui as nossas páginas onde você pode interagir com a gente, facebook.com/ntjornalismo e também seguir a gente no Instagram, @ntjornalismo. Inclusive até sugerir, né, se de repente você quer aí um tema interessante, a gente pode estar discutindo aqui no Redação. Bom, olha só, e o nosso site, né, novotempo.com/jornalismo, que é onde tem todo o nosso conteúdo lá para você. Nesse bloco nós vamos falar sobre um assunto um tanto polêmico e até triste, eu diria, né? No Rio de Janeiro, professores foram acusados de assédio sexual por alunas. O assunto ganhou força depois que um professor de educação física de uma escola da capital fluminense fez um suposto comentário assediando uma aluna que teria postado uma foto de biquíni. Por conta disso, estudantes criaram a hashtag Assédio é hábito no PENS. PENS é o nome da instituição de ensino, né? Com mais de 45 mil citações, a hashtag foi parar no primeiro lugar dos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil. Bom, não é a primeira vez que a gente vai discutir sobre assédio sexual, mas agora a gente voltado aqui para a questão do ambiente escolar, né? Eu fiquei imaginando a seguinte situação. O ambiente escolar, a gente tem ele como um lugar de confiança, onde a gente vai levar os nossos filhos. Deveria, né? Por mais que, né, a gente sabe que pode ter violências de diversas maneiras, mas você confia a sua criança naquela escola, você confia aquela criança nas mãos dos professores. Geralmente, né, pelo menos eu posso falar nesse momento, não sei, ainda vou passar por esse processo de levar a minha criança na escola, mas assim, o professor, o diretor, você tem uma confiança. Às vezes você não confia que, sei lá, o colega vai tratar bem seu filho, mas que essas pessoas adultas vão cuidar de alguma maneira. Aí a gente pega essa informação, essa notícia, onde os próprios professores, de quem deveriam cuidar dos alunos, estão assediando as crianças. Nesse caso, acho que não é uma criança, nesse caso, acho que é um adolescente, mas ainda assim, ela é menor de idade, e aí é que tá o ponto, né? Tipo, é que você vai ter doido em tudo quanto é lugar, né? Inclusive podendo ser professor. O que precisa acontecer em situações como essa e em outras situações que podem se assemelhar a essa, mesmo fora do ambiente, é o seguinte: tem que mandar um cara desse embora. Você manda um cara desse embora e, além disso, porque é crime, né? E aí você precisa... me fugiu a palavra agora quando não é processo alguém, é tipo um indiciamento, né? Indicio alguém por uma prática dessa, porque não pode fazer isso, né? Então, Leite, eu fiquei pensando nisso quando eu estava lendo, né, sobre essa questão de denunciar, ainda mais hoje que a gente tem uma legislação que favorece muito essa questão do assédio, né? Só que pensa, mesmo para uma adolescente, ela está diante de um professor que tem uma autoridade. Então, não é uma situação assim tão fácil, né? De talvez essa aluna ou as alunas em si se desvencilharem. Embora isso aconteceu nessa escola, eu acho que depois de tanta recorrência, alguém tomou coragem, né? Colocou essa hashtag e colocou a boca no trombone para denunciar, mas é complicado porque geralmente esses assédios eles começam com uma brincadeira. Essa aluna mesmo postou essa foto de biquíni e aí o professor comentou, nossa, muito gatinha nessa foto. Tem outro comentário que a produção colocou aqui, chora durante a minha aula, você fica linda chorando. Né? Então sempre começa com umas brincadeirinhas assim e vai assediando. Mas é um professor, né, cara? Não faz o mínimo sentido um professor escrever isso para uma aluna do ensino médio, entendeu? Mas pensa você ouve esse comentário um dia do seu professor, aí você dá uma risadinha, né? Porque você também, por conta dessa frase, você não vai ser a louca de ir lá e denunciar. Não, mas acho que aí é que começa o problema, porque se no primeiro momento o professor que não deveria estar fazendo isso, a pessoa tem essa sensação de, tipo, é uma brincadeira só, cara, aí partindo né? desse princípio que o cara continua fazendo isso, porque na cabeça dele, ele já está pensando, se alguém falar alguma coisa, eu falo que foi brincadeira. Exatamente. Lógico. Mas se ele recebe um corte ou alguma atitude mais radical, digamos assim, né, da pessoa, exatamente. Né? Ele já vai repensar, não vai fazer outra gracinha, outra brincadeira. Ele vai mudar o comportamento.
Não, certo, vocês estão, eu concordo plenamente, mas eu acho que assim... Mas é difícil ir contra a autoridade, que embora, né, muito diferente de antigamente, o professor hoje não tem o respeito que tinha, mas ainda assim é uma autoridade. E de repente a pessoa tem ali medo de sofrer uma represália, de não ser, né, bem, sei lá, avaliada nas provas, ele sacanear e colocar uma nota mais baixa, prejudicar ela no ensino mesmo, né? Por conta disso. A produção está falando aqui sobre em ambiente de faculdade, isso também acontece, mas eu acho que existe uma grande diferença aí, porque é o seguinte, lógico, eu nem estou falando de assédio, tá? Assédio não tem nem o que discutir, mas num ambiente de faculdade, todo mundo pelo menos é de maior, né? Todo mundo é adulto, Todo né? mundo é adulto. Agora, nesse caso, você tem pessoas que são menores de idade sendo, vamos usar essa palavra, né? Sendo assediadas por um homem que adulto. é adulto, maior de idade. Então, isso faz toda a diferença, porque isso não pode... Não caracteriza um crime quando um adulto faz um elogio? Não sei se dá para chamar isso de elogio, porque realmente ele tem uma conotação de interesse sexual, vamos dizer assim. Talvez não sexual num sentido mais profundo da palavra, mas existe um interesse de homem para uma mulher aí numa situação como essa, entendeu? Você é muito gatinha, você fica linda quando você chora. E a gente pressupõe que o adulto sabe se defender, né? E vai ali tomar uma providência. Agora, realmente, um adolescente, uma criança, talvez não saiba, talvez não sabe se defender. E outra, assim, tem muitas pessoas, né, que elas demonstram ser extremamente corretas, éticas, que são ótimos professores, com certeza. A gente também tem que levar isso em consideração. Então, imagina para uma aluna ter que, de repente, fazer uma denúncia para uma pessoa que é bem vista, entendeu? Porque não necessariamente que esse professor que comete assédio é um doidão que ninguém dá crédito, entendeu? Se ele está ali é porque ele tem algum tipo de crédito nesse sentido. Mas então, quando eu falo para vocês... as pessoas doidas, elas muitas vezes não parecem doidas, elas não andam babando pela rua aí, tipo, cabelo esvoaçado, e tipo, eu sou maluco. Geralmente, um psicopata, alguma coisa, muitas vezes parece uma pessoa normal, entendeu? É a pessoa que está lá, está trabalhando. Você não lembra aquele cara lá, o tal do Roger Abdelmaci lá? Ele era um médico respeitadíssimo. E o cara estuprou quantas pessoas? Acho que 20 e poucas mulheres, ou até mais, que isso eu não lembro o número agora. Não é alguém que você olha e fala assim, nossa, esse cara é um potencial estuprador, né? Não, inclusive era um senhor de idade já, né? Um senhor de idade ali, médico, bem formado, com muito dinheiro, e era um maluco. Só que ninguém consegue perceber, porque os malucos, a maior parte das vezes, não parecem ser malucos numa primeira olhada, né? Não, exatamente. E outra, quando você traz para o universo adulto, por exemplo, no trabalho, a nossa produção também preparou, assim, são vários dados, né, de denúncias de mulheres que sofreram assédio e tal. Quando você pensa numa mulher adulta que ela sofre algum tipo de assédio no trabalho, por exemplo, já é difícil para ela, com toda a maturidade que ela carrega, né, lidar com aquela situação com algum superior, por exemplo. Volto a repetir, imagina para uma adolescente ter que lidar com aquela situação, identificar, né, se bem que a gente tem uma coisa natural dentro de nós quando a gente sabe que está passando o limite, mesmo que a gente não tenha conhecimentos técnicos. Então, ela lidar com aquilo, chegar, contar, até porque, por exemplo, quem sofre... Quando você fala que dá pra gente perceber que está passando dos limites, você está falando de qualquer pessoa? Eu não sei se todo mundo tem essa capacidade de perceber se está passando dos limites ou não. Da vítima, você diz? Não. Ela quis dizer da vítima, né? Da vítima você está falando. Tá. Porque, eu estava achando que a pessoa... será que eu estou passando dos limites? Não, a pessoa que está aplicando, não, você está sofrendo. Tipo assim, você vê uma brincadeira, só que você não sente confortável. Então, né? A gente sabe... Tipo de constrangimento. A gente sabe ali, mesmo que a pessoa seja muito nova, né? Fica desconfortável a situação. Então, imagina para ela ter que ir à frente, mostrar, até porque quem sofre tem vergonha. A pessoa tem vergonha pelo que ela sofreu, ela tem vergonha porque ela vai expor outra pessoa, né, diante da diretoria, sei lá, né, diante da escola, diante de todo mundo. Por isso que eu falo que é uma situação complicada. Essa escola, a própria rede de ensino, ela teve uma iniciativa que eu achei legal. Eles tiveram ali um canal, acho que pela internet mesmo, de denúncias anônimas e contrataram uma empresa que é especialista, né, assim, nessa questão desse assunto, para abrir um tipo de comunicação com os alunos, né? Olha, se isso estiver acontecendo, por favor, né, falem que vamos tomar as devidas providências. Eu não sei, talvez o Hélio, a gente sempre usa o Hélio como pai aqui, né?
É porque realmente. é o único Assim, pai a Gabi, do- a do- Gabi do- é mãe agora também. A É, Rebeca já mãe. tá indo pra creche, né? Você já é mãe também. Mas Mas digamos Inclusive, seu assim, filho está aqui agora. essa Cuidado questão quando fala. em casa, né? Não sei, a Mel é muito pequena, mas é uma coisa que o pai e a mãe pode explicar, né, para preparar o filho. Eu não sei se você já explica alguma coisa para Mel nesse sentido de tentar se proteger. O que você Tem, a pensa? gente ensina desde cedo. Igual o Leite contou uma história uma vez do sobrinho dele, Uhum. né? Que você vai ensinando para a criança, aos poucos, as coisas, de acordo com o entendimento que a criança tem. Eu lembro da história que o Leite contou do sobrinho dele, que ele precisava ir ao banheiro, o Leite foi ajudar e o sobrinho falou: "Ó, Eu achei isso incrível. mas você não olha, tá? Não precisa olhar, só me traga até aqui, não precisa me acompanhar Uhum. para fazer o xixizinho." E as crianças vão aprendendo isso, né? A gente vai ensinando isso, o conceito, né? O ideal filosófico, sem Uhum. ter que ficar entrando em detalhes, em o que a idade não permite. Mas você vai ensinando isso desde cedo, então sabe-se. Agora, eu entendo, tem um negócio que a Suzane falou aqui, que é interessante no processo da pessoa que é a vítima de um assédio, de ela não querer falar, porque muitas vezes o que acontece, pode se aplicar nesse caso aí da escola, que acontece no ambiente escolar, que é o seguinte, né? Muitas vezes a pessoa não tem prova. Então a pessoa pode pensar, mas é a minha palavra contra a palavra do professor, porque obviamente a hora que a pessoa fala, ele me assediou, não sei o que lá, tal, obviamente que o agressor vai falar assim, não fiz nada, você entendeu tudo errado, Nossa, isso daí. imagina, E eu tal. acho Só até ela- que às vezes é uma dúvida na cabeça da pessoa. Por exemplo, eu lembrei agora daquele escândalo de um treinador, né, de ginástica olímpica que teve recentemente aí, foi falado na mídia, né, de que ele assediava alguns atletas e tal. Uhum. Inclusive atletas famosos e tudo mais. Mas, por exemplo, eu fui atleta durante um tempo da minha vida, Você, Gabi? fui ginasta também. Gente, E eu não tinha um treinador, esse eu tinha uma porte. treinadora mulher e um treinador homem. E em determinados exercícios que você vai fazer, movimentos que você vai fazer, é preciso que o treinador te ajude pegando mesmo no seu corpo. No caso da ginástica, No né? caso da ginástica. Aí agora eu fico perguntando, né? No caso desse treinador De educação que física. assediou e tudo mais, foi falado aí na mídia. Será que o atleta tinha essa percepção? Porque, por exemplo, o cara, sei lá, pegou no meu bumbum na hora de me Uhum. ajudar a fazer um flick. Será que ele tem que pegar ali mesmo ou se ele pegasse na perna estava tudo bem? Eu não sei se passa pela cabeça da pessoa, vítima, tipo, será que isso foi um assédio mesmo? Ele quis tirar uma casquinha de mim ou, tipo, é isso mesmo, tá tudo certo? Flick é tipo o quê? Um mortal, assim? Não sei explicar Faz direito. um aí. Faz aí, Gabi, o flick aí pra gente ver como é que Gente, faz. já faz tanto tempo, gente, eu não faço mais. Mas o flick é quando você dá aquela pirueta sem Entendi, ser aí mortal. por isso que o professor precisa ajudar. Isso. Faz sentido isso que você está falando. Então, será que a pessoa não passa assim isso na cabeça dela? Será que realmente ele me assediou ou será que não? Acho que em algum momento, dependendo da maturidade da criança, do adolescente, deve rolar uma dúvida na cabeça. Por isso que ela nem chega a falar, nem a cogitar. Ou às vezes Exato. comentar com uma colega. Vou observar, ver se ele faz isso nela também ou se foi só em mim. Né? Boa observação, Gabi. E depois você me conta sobre essa sua história de atleta, que eu fiquei curiosa. Eu parei nessa informação. Não dá Bom, tempo mais para ser ginasta, tá, Suzane? Agora? Não, sim, mas só para saber, nesse momento Tem que glorioso da começar Gabi. cedo. Bom, a gente tem que fazer a nossa pausa agora e depois do intervalo vamos falar sobre o polêmico presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né, que voltou a falar de fake news.